Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar como que eu faço o meu trabalho dos guardanapos. Antes de mais nada, compro o saco branco, sem pintura nenhuma, sem desenho nenhum. Agora eu coloco o carbonato e depois o desenho que eu vou pintar, que eu vou fazer o guardanapo. Uma folha de plástico, papel de plástico em cima. Aí eu vou riscando o desenho no pano, o qual eu faço todos os guardanapos dessa forma. Quando eu não faço guardanapo de risco, eu faço guardanapo de molde já com outro tipo de desenho, mas esse, por enquanto, é arriscado mesmo pelas minhas próprias mãos. Agora eu vou terminar de riscar. Quando eu terminar de riscar, eu volto conversar com vocês. Pronto, aqui eu já fiz o risco, já tá riscado no guardanapo, e agora eu vou partir na parte da pintura. Primeiro passo, antes de eu começar a pintar, sempre eu coloco um pedaço de isopor embaixo do tecido. Aí coloco o guardanapo que vai ser pintado em cima. Coloco os alfinetes para prender, para não sair do isopor, senão é perigoso, não dá certo. Colocando o alfinete já fica muito mais seguro, aí não tem como tirar o guardanapo do isopor. Dou uma dobradinha. Agora eu vou começar a pintar. Qualquer pintura que eu faço também, eu sempre começo a pintar com a tinta branca para fazer um fundo, para ficar bem pintadinho. Primeiro, branco. Se não colocar essa tinta branca para fazer o fundo de qualquer pintura, fica muito áspero também e fica muito escuro. Para dar um clareamento, tem que colocar sempre o branco embaixo. Este é o ramo de uma passarinha e um passarinho, seu namorado. Então, pronto, o branco já está passado. Agora, em cima deste branco que eu vou começar a colocar as outras cores. Tanto é que eu vou pintar ela de amarelo. E eu vou fazendo assim o corpo dela inteiro, até terminar.
Para ficar mais bonito ainda o trabalho, eu só não pinto só com um tom de uma cor de amarelo. Outro tom de amarelo também, para ficar mais bonito o trabalho ainda. Aí. Esse aqui já é outra cor de rosa. É o lacinho, a fitinha da cabeça do passarinho. Vai. Essa pintura que eu fiz é a pintura do corpinho da passarinha e o lacinho de fita. Agora eu vou fazer o contorno em volta do desenho. Tem que contornar também. Contornar. A pintura se faz com o pincel grosso. E para fazer o contorno é o pincel fino, mais fino. Vai contornando em volta, como se estivesse fazendo a pintura no papel também. Pintando, depois eu volto a conversar com vocês. O mesmo contorno que eu contorno o desenho, depois eu faço o sombreado dentro do próprio desenho também. Só puxar um pouquinho da tinta que está contornando para dentro para fazer um sombreado dentro da outra cor de tinta. Agora dentro da fitinha da cabeça da passarinha, com a pontinha do pincel fino, eu coloco as bolinhas para ficar mais bonitinho ainda. Até terminar toda só dentro da fitinha. Pera. Agora eu vou fazer o cílio da passarinha também, com a ponta do pincel fino. Para terminar, em volta do olho dela que está fechado, não está aberto, para dar um contorno como se fosse uma maquiagem também. Só passar o vermelho vinho. Pronto, agora está perfeito. O biquinho dela, vermelho, outro tom de vermelho fogo. Volta a usar o pincel médio e pintar do lado de dentro agora.
Agora eu vou voltar de novo o pincel fino para fazer o contorno do biquinho. Em volta. E o contorno é preto. Até terminar. Agora, para contornar o corpinho dela todo, pincel fino para fazer o contorno, tinta marrom. Agora eu vou fazer o sombreado no corpo da passarinha, igual eu fiz do lacinho. Já puxando a tinta do contorno para dentro. No rostinho dela, como se fosse um pozinho de maquiagem, vai ficar mais bonitinha ainda. E depois, para completar o desenho da passarinha, como se fosse o cabelinho dela também, eu faço com pincel fino, como se fosse o cabelinho dela. Uma franjinha, tipo de uma franjinha, mais ou menos assim. Outro lado também. O outro lado da mesma forma. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas de outra cor também. Tanto que o chapeuzinho do passarinho é preto.